Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Metodologia Científica Introdução a Projetos de Pesquisa da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Bruno Toledo e sou seu professor neste curso. Essa é a aula de número 3, a nossa última aula deste curso, e hoje vamos falar um pouco sobre as normas de elaboração de trabalho de conclusão de curso. Então vamos dar início à nossa terceira aula e última deste nosso curso. Então, nela, iremos abordar o trabalho de conclusão de curso, que não deixa de ser uma pesquisa científica, obviamente. Vamos destacar o formato, a margem, os parágrafos e os espaçamentos, a fonte e a paginação. E, ao final, mostrar um exemplo com todas essas informações. Tá? Então, o trabalho de conclusão de curso, ele é uma monografia, ele é considerado um trabalho acadêmico. Ela é elaborada, essa monografia, e apresentada já nos finais do curso de graduação, especialização e MBA. Tá? Alguns autores eles contestam esse termo porque no mestrado e doutorado também são considerados trabalhos de monografia. Com isso, os autores criaram termos para graduação, termos para o mestrado e para o doutorado. Na graduação, a gente chama de trabalho de conclusão de curso ou TCC. Já no mestrado, a gente chama de dissertação e no doutorado, a gente chama de tese. Então, primeiramente, entendendo o formato, é aquele papel tradicional de a folha 4. Tá? Ele pode ser um papel em branco ou reciclado. Tá? E a escrita do seu texto tem que ser aquela escrita tradicional preta também, em sua cor. Já a margem, também, tradicionalmente, são colocadas no anverso, que é a frente da sua folha, onde a esquerda e superior tem tamanho de 3 centímetros e a direita inferior com a margem de 2 centímetros, conforme a ilustração mostra. Com relação aos parágrafos e espaçamentos, eles têm uma correlação. Os parágrafos e os espaçamentos, eles têm que estar trabalhando ao mesmo tempo. Em que sentido? Os parágrafos é a margem que fica à esquerda da sua folha, o tradicional é de 2 centímetros e o moderno é de 1,25 centímetros. E aí depende de como a instituição vai trabalhar. E aí eles têm que fazer essa indicação ou se deixem aberto para que vocês possam utilizar esse espaçamento do parágrafo tradicional ou moderno. Com relação ao espaçamento que é colocado dentro do próprio parágrafo, o texto é justificado e entre as linhas é um espaçamento entre elas de 1,5 centímetros. Esse texto que vocês estão vendo, por exemplo, tem o espaçamento entre parágrafos de 1,5 centímetros e está com o texto justificado também. A fonte, por tradição, as escritas delas são apresentadas ou Arial ou Times. E o seu tamanho do texto principal é o tamanho 12. Vale também para a capa e os demais elementos pré-textuais. Esses elementos pré-textuais nada mais são do que tudo que está antes da introdução. Ressalta-se que, conforme a indicação das normas da BNT, as citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em tamanho 10, conforme a gente viu na aula 2, assim como as legendas e as fontes das ilustrações, além de tabelas que possam pertencer ao projeto, caso houver. Aconselha-se utilizar a fonte itálica para termos estrangeiros. Então, todo aquele termo que não é nativo da nossa língua portuguesa, coloca-se em itálico. O título dos capítulos, no caso, eles devem ser precedidos de numeração. Por exemplo, introdução 1, referencial teórico 2, metodologia 3 e assim por diante. Exceto as referências, que não tem um número a seguir na frente do seu nome. Ok? Como sugestão para a tipologia dos títulos, na seção primária, então, 1, introdução, seria todo em caixa alta, negrito, Times ou Arial, tamanho 12. Se tivesse uma seção secundária, 1.1, seria praticamente a mesma coisa da seção primária, exceto que não tem negrito. E aí existe também algumas sugestões de indicação para a seção terciária, quaternária e quinária. Tá? Então depende de como você vai estruturar esse seu trabalho. Conforme a BNT, o IFMG 2020, no caso este ano, apresentou em seu manual as fontes para as tabelas, gráficos e ilustrações com entradas dos autores em letra maiúscula, caixa alta, título seguido do ano e número de página quando houver. Então, o IFMG trabalhou em consonância com as normas da BNT e com isso apresentei para vocês alguns exemplos de como são as indicações
dos autores. No caso aí, um exemplo, caixa alta, o autor, o ano e a página que ele indica, tá? Ou uma outra forma, por exemplo, se for adaptado de alguém, se for criado por vocês, no caso seria especificado, criado pelos autores e assim por diante. Então existem várias especificações, depende de quais vocês irão utilizar. Com relação à paginação, ela deve ser feita sem considerar a capa. Então a capa é considerada como número 0. Então você não indica essa numeração para a capa. Todas as outras folhas são contadas de forma sequencial e deve aparecer a partir da página de introdução. Por mais que eu conte 1, 2, 3, a partir da introdução que eu começo a mostrar esse número, tá? Já na sequência. Ela pode ser a 4, a 5, depende dos seus elementos pré-textuais. Tá? Então ela fica no canto superior à direita, conforme. Por fim, mostrando o modelo de formatação do texto com as principais características que eu apresentei nesta aula, tá aí as margens caracterizadas, superior, esquerda, direita e inferior, tá? O espaçamento de um e-mail, no caso ocorra com título, subtítulo, sendo primário, secundário, terciário, então depende de como vai ser aplicado. O recuo de 2 centímetros, o parágrafo, pode ser que seja 1,25, depende de como vai ser trabalhado. O espaçamento entre linhas de 1,5, ok? Então aqui é um exemplo com todas as contextualizações que eu fiz durante esta aula. Bom pessoal, chegamos ao final deste curso e espero que vocês tenham gostado. A aprendizagem de vocês pode ser enriquecedora. Acompanhem as aulas, acompanhem a apostila, façam leituras complementares, tá? E também indico a vocês que na plataforma Mais IFMG possui outros cursos gratuitos e de excelente qualidade para vocês aprimorarem os seus conhecimentos, enriquecendo o seu. Então verifiquem lá se tem algum curso que pode contribuir com a formação de vocês, contribuir enriquecendo o conhecimento, que podem agregar valor de conhecimento para vocês, ok? Então, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.